Do Expresso Difusora, um espaço para leitura, arte, filosofia, ciência e comportamento. Agora na 92.7 Expresso Difusora. Vai um expresso aí? Bom fim de tarde, Wagner Felipe Com. Sextou, pessoal! Palmeira das Missões e além. Eu sempre fico imaginando que tem alguém no espaço nos ouvindo, porque os extraterrestres estão vindo aí, né? É muito filme de extraterrestre, tu vai no Netflix ali, não para mais, né, Rafa? Eles devem estar vendo, inclusive, as táticas que o cinema demonstra que não dá certo, né? Porque o ser humano sempre vence no final, né? Nunca tem um que bate o extraterrestre, né? Ficção, hein? Vai saber na vida real como vai acontecer. Boa tarde, Wagner. Boa tarde, sexta-feira, você que está nos ouvindo, fique tranquilo. Hoje a gente vai falar sobre temas que são muito leves, para você começar bem o seu final de semana, relaxar, bater papo aí com a sua família, com seus amigos, pessoal que está nas praças, caminhando com o cachorro, quem já está tomando mate com a avó na varanda, ou quem está na estrada. Muita gente viajou em função do feriado, né? Tem muita gente na estrada, dirija com segurança, não esqueça de ligar o farol, porque no Brasil isso é uma coisa grave, né? Tu faz um monte de coisa e não acontece nada. Se tu não ligar o farol na rodovia, eu acho que é uns 80 pila, né? Então vamos ficar muito ligado nisso. Hoje a gente vai falar sobre um livro muito especial dele, um dos maiores escritores da América Latina, Gabriel Garcia Marques, 100 anos de solidão, uma viagem no tempo, na magia, na humanidade. Já ouviu falar dessa obra, Rafa? Olha, sobre o autor sim, mas a obra não. Mas você olharia, você vendo um livro que tem um título desse, 100 anos de solidão, te dá um arrepio, tu não vai comprar esse livro, né? A primeira impressão de muitas pessoas... Fiquei curioso com o título. Porque assim... pensei em solitário num mundo onde todo mundo sumiu, seria isso? Olha só. Ou totalmente nada a ver. Esse livro... ele tem um título que não é muito convidativo. Talvez alguns vão imaginar que tipo o Rafa está tratando aqui uma coisa meio de ficção científica e tal. Você está perdido no multiverso. Mais ou menos isso. E aí, à primeira vista, você vai imaginar, putz, mas seu tio Gabriel, né, fizesse um livro com um título mais comercial, pois Gabriel Garcia Marques não deu a mínima para quem criticou o título do livro dele e vendeu... desde 1967, atenção, 50 milhões de cópias desse livro no mundo. Livro esse que foi traduzido em 36 idiomas e foi responsável, dizem que é a grande obra-prima de Gabriel Garcia Marques, mas foi responsável por ele ter conseguido ganhar o Prêmio Nobel de Literatura, que vem inclusive com um prêmio em dinheiro, não é só uma medalhinha, um troféu, né? Pouca gente sabe, mas poucos escritores latino-americanos conseguiram ganhar o Prêmio Nobel. Apenas 6. No Brasil, nenhum. Porque a gente tem mais estádios que bibliotecas. Então, a gente ganha a Copa do Mundo, mas não ganha o Nobel de Literatura. Quem já ganhou o Prêmio Nobel de Literatura? Gabriela Mistral, do Chile, Miguel Ángel Astúrias, da Guatemala, grande Pablo Neruda, do Chile, Gabriel Garcia Marques, da Colômbia, que a gente vai falar hoje, Octavio Paz, do México, Mário Vargas Llosa, do Peru, e é isso, 6 escritores latino-americanos que conseguiram com obras magistrais. Não há como conhecer o espírito latino-americano sem conhecer um pouco desses autores. E a minha grande dica, comece com o grande Gabriel Garcia Marques. Existem filmes, inclusive, sobre os livros dele, né? Um deles é o 100 anos de solidão, Amor em Tempos de Cólera, que é um outro grande livro dele, tem filme. Então quem quiser saber um pouco mais sobre o estilo, pode pegar o filme na locadora, né? No final de semana, pega dois e leva o terceiro. Hoje, sexta-feira, tem que ir lá. Entrega só na quarta, depois do feriado. Esse livro é sensacional, em que pese o título assuste algumas pessoas, né? Porque a solidão parece que nunca traz uma coisa muito positiva. E ele combina alguns elementos literários fantásticos. A narrativa toda vai estar situada numa cidade fictícia chamada Macondo. Ironicamente, lá na Colômbia, né, que é o país do Gabriel Garcia Marques, tem uma cidade real chamada Macondo.
né? Mas essa cidade é fictícia. Isso é uma baita alegoria que os autores fazem para poder tratar o que quiser, né? Porque daí é uma cidade fictícia, né? Que nem o Érico Veríssimo com a sua Antares, né? Antares fica ali perto de São Borja, né? Ninguém sabe exatamente onde que é, pode descer a lenha nos habitantes da cidade. A narrativa gira em torno da família Buendia. Várias gerações vão se sucedendo. Uma das coisas sensacionais dessa obra é como tem muitas gerações que vão se sucedendo ao longo de várias narrativas, o autor consegue trazer uma coisa que é a natureza cíclica da vida. Não sei se tu acredita nisso, Rafa. Tu acredita que você, por exemplo, é parecido com algum trisavô teu, que tem as mesmas angústias, os mesmos pensamentos, talvez até uma semelhança física disso? Creio que sim. A gente às vezes não tem tanto contato com a história das nossas famílias, muitos são filhos de imigrantes que não deixaram, né, muitas raízes. É bem difícil de a gente buscar essa árvore genealógica, né? Às vezes a gente não dá bola, mas quando tem avós vivos, a gente tem algumas características que a gente se reconhece, né? Né, nos avós. Os pais tudo bem, não, mas é isso que o nosso escritor trata. Que às vezes você não é tão parecido com teus pais, mas daqui a pouco você é parecido com um bisavô, um trisavô. Os hábitos e eu fico chocado às vezes porque os meus filhos vão fazer 4 anos, eles vêm com umas histórias que são inacreditáveis. Eles começam a falar de lugares que eles nunca conheceram, e citando bisavôs e trisavôs. Hoje, por exemplo, meu filho Oliver, que está nos ouvindo, né? Ele disse: papai, eu já patinei no gelo. Ele nunca patinou no gelo. Foi num lugar assim assado. O Vicente estava falando esses dias da cor do caminhão do bisavô dele. Coisa incrível. Que ele não conheceu, né? Que nasceu na Letônia, inclusive, né? Essa semana a gente estava recebendo, meus primos, os dados lá do país para a cidadania. Chegasse a contar alguma história? Nunca, zero, não tem nada. Porque às vezes ele pode, né, pegar a história do avô e transformar em... A gente nem comenta tanto esse tipo de assunto porque o meu avô morreu antes de eu nascer. Então nem eu conheci ele. Coisa Só incrível. que tem uma foto guardada num baúzinho escondido na casa da minha mãe, que ela nunca mostrou para os meninos. Sim. Que é em preto e branco, que tem ele na frente de um caminhão. Só que é em preto e branco, e eu fui descobrir a cor aleatoriamente agora, pedindo para as pessoas. Nem minha mãe sabia, meu pai sabia da cor. Então, Macondo e a família Buendia fazem esse processo fantástico de observar o processo cíclico da vida, das gerações, às vezes que vão seguindo o mesmo nome, né? O meu primo, esse que está vendo a questão da cidadania na Letônia, ele se chama Mateus Erdmann Kuhn, né? E o meu bisavô era Erdmann Kuhn. Então é engraçado que as famílias, elas trazem às vezes até na repetição dos nomes um processo cíclico. E as avózinhas, aquelas mais antigas, algumas que estão nos ouvindo, vão dizer, elas vão falar assim: mas aquele meu neto é igualzinho o meu pai, que ele não conheceu, dos trejeitos, né? Tem lá, às vezes, a família inteira, ninguém toca gaita, daqui a pouco pega a criança com 4, 5 anos e né? Uma hora pra outra, né? É um talento que vem da família. Uma coisa maluca. E o o Gabriel Garcia Marques, ele traz isso numa coisa que a literatura chama de realismo mágico, mas que nada mais é do que aqueles grandes causos dos antigos, né? Que a literatura chama de um nome bonito, mas quando os nossos avós, bisavós, eles contavam as histórias, eles usavam essas anedotas, essas histórias, e as coisas pareciam muito diferentes, mas sempre tinha uma grande raiz de verdade, ainda que tivesse aquela fumaça, aquela aura de algo fantasioso. Isso é muito bem trazido nessa obra fantástica. Tem personagens fantásticos, quem for ler a obra vai ver lá o José Arcádio Buendia, que praticamente funda Macondo, a Úrsula, o Aureliano, o Coronel Aureliano que vem depois. Então, se você for ver o mapa das pessoas que dizem respeito à obra, é enorme, assim. Às vezes é difícil até de você guardar completamente os nomes. Mas é da riqueza desses personagens que ele acaba construindo essa obra mágica.
Eu não sei, eu fico pensando sobre essa questão da natureza circular e a repetição dos eventos ao longo da história, né? Agora a gente está vendo o nosso mundo em novas guerras, novos conflitos, e você acha que isso foi superado ao longo da história, principalmente na Europa, depois de tantas guerras terríveis. Aí tu tem gente falando em guerra, se entusiasmando em guerra, parece que a gente está voltando aos clubes de cavalheiros do início do século XX, que os jovens iam lá, porque nós vamos invadir tal coisa, né? Esses dias eu estava pensando sobre isso. Ali quando teve a guerra do Iraque, não lembro que ano foi, eu era criança, apesar da aparência, eu tenho 37 anos. E todo mundo falava em guerra. Trabalhou em olaria, né? No jornal tu assistia, né? A gente criança achava que era o fim do mundo. E hoje a guerra está nos tempos atuais e quase que uma guerra de grandes proporções. Mas parece que o mundo não esquenta muito a cabeça, né? Dá um jeito mas de seguir, né? É uma repetição, como tu falou. O que aconteceu no passado, hoje acontece as mesmas ações, os mesmos... Agora me fugiu a palavra, mas no caso... Até os mesmos desatinos, né? Isso, em tempos modernos. Então acho que é uma repetição, né? Mas esse, como eu disse, é o convite da obra, você imaginar nos elementos cíclicos das gerações. Hoje tem algumas linhas até que tentam estudar assim, os efeitos dos comportamentos das gerações no processo inconsciente da construção da tua vida. Eu acho que é um grande tema. E claro, né, nesse grande livro não podia faltar o amor, né? E é muito bacana porque a solidão dos Buondia, que é a família, ela está emoldurada em várias histórias trágicas de amor. E essa força é retratada como algo que ao mesmo tempo eleva e destrói. E a gente tem muitas músicas tocando na rádio ao longo do dia que tratam sobre isso, né? Tanto o amor que impulsiona, te deixa feliz e te joga pra frente. Mas a maioria é tragédia, né? Não dá certo. É aquele que te faz torrar a herança, ficar doce e comprar o Camaro amarelo, né? É uma péssima ideia. E aí tentar os caminhos indiretos. Ou a fuga, né? Porque a bebida, por exemplo, é uma constante em alguns gêneros musicais, né? Se a pessoa não tá bêbada na música, não funcionou. E esse desencontro, essa tragédia, ironicamente, é o que faz, às vezes, as grandes histórias de amor, né? Romeu e Julieta, o seu fim... Eu vou falar... Não vou dar spoiler dos 100 Anos de Solidão, né? Mas eu vou me permitir dar spoiler de Shakespeare, né? Quem não leu ou não viu o filme de Romeu e Julieta, me perdoe. Mas é o trágico do amor, o desencontro, aquela situação que tu diz, meu Deus, mas como é que isso aí foi acontecer? E é o que dá o colorido das grandes histórias de amor. E os 100 Anos de Solidão tem várias que deixam a gente assim, sem saber como as pessoas não convergiram para ficar junto, né? Então, a tragédia, os desencontros, o amor vai acompanhando esses ciclos geracionais dessa cidade, que vive nessa cidade chamada Macondo, nessa família chamada dos Buondia, que são uma referência na cidade, que são uma família que a uma certa altura tem grande poder financeiro e econômico, depois sucumbe à miséria, também acompanhando os ciclos de desenvolvimento da própria cidade, porque isso as pessoas não lembram também. A nossa cidade de Palmeira das Missões já teve uma área muito maior, famílias que eram donas de vastas propriedades, faziam governador de estado, aí depois retraiu e hoje tenta encontrar o seu espaço, e aí as histórias das famílias que tinham grandes quantidades de terra e depois alguns reduziram o patrimônio, uns que tiveram familiares que se destacaram em muitos aspectos, inclusive intelectuais, e hoje gerações que não têm as mesmas características, e isso é o grande convite. Quem é do interior, que talvez tenha uma análise mais detida sobre esse fenômeno, vai se sentir muito aproximado, muito interessado por essa questão interessante de Macondo. E o mais interessante, né, que é uma sensação que a gente tem no interior também. Porque a gente está vivendo muito bem, de repente vem uma coisa chamada Estado e civilização torrar nossa paciência, né? Eu me lembro de uma série de situações assim que as cidades do interior, elas não seguiam muito a regra, mas ia bem, ia tranquilo, né? Mais ou menos ia bem.
Daqui a pouco vem uma autoridade de fora e diz, não, isso aqui está errado, não pode mais fazer desse jeito. E é o que acontece em Macondo, né? Ela estava lá isolada, lutando, porque eram migrantes que vão a uma certa localidade no meio da mata e daqui a pouco não conseguem mais encontrar saída. E aí, quando se cria finalmente uma rota, quem está lá? O Estado, através das suas autoridades. E quem é do interior adora uma autoridade de fora, né? E aí esse Estado, essa civilização começa a gerar um monte de problema, porque antes as coisas se resolviam meio por consenso e a uma certa altura você tem um elemento de poder. Aí as famílias que eram antes amigas agora brigam por aquela possibilidade de poder. E aí os conflitos surgem, as coisas atrozes são feitas e aí é um cisma, uma divisão que ninguém mais perdoa. E aí a política está completa com seus antagonismos. Então é maravilhoso ver Macondo reproduzindo um pouco da identidade política latino-americana, que às vezes parece ter muitas semelhanças em suas vertentes opostas, mas que são aparentemente inconciliáveis. Esse realismo mágico, que é o mesmo dos causos, dos avós e tudo mais, dá um colorido fantástico nessa narrativa. Coisas que acontecem e você fica se perguntando assim, meu Deus, isso seria impossível pelas leis da física, mas aí você fica lembrando ali de algumas histórias dos avós e fica tentando entender o que desse componente mágico poderia ser verdade. E esse extraordinário mágico ajuda a emoldurar uma história que é muito verdadeira, muito humana e que é de isolamento, que é de solidão, que é uma peça da condição humana que a gente vê cada vez mais. Então, essa solidão que está no título está também no isolamento autoimposto por muitos dos personagens que vão se sucedendo quando eles encontram, ao longo da narrativa, as situações que dilaceram o seu coração, disputas perdidas na política, patrimônios caídos, amores não correspondidos, e isso vai seguindo. E o tempo e a memória são um componente que vai se alternando, vai tendo momentos de lição e vai se prolongando. E é difícil para nós, e esse é um grande convite da obra, ter uma perspectiva de longo prazo. Eu tenho 42 anos, eu fico imaginando que oportunidade qualquer um de nós teria se a gente pudesse viver uns 300 anos, assim, que a gente pudesse observar de fora as famílias se desenvolvendo, florescendo. Hoje, aos 42, eu já consigo ter a perspectiva de ter acompanhado alguns jovens que eu carreguei no colo, né? Hoje já casando, já tendo a sua vida, e já consigo observar mais ou menos os desafios do florescer da vida e o que a minha geração não vai conseguir passar para a geração dos meus filhos, porque são valores de outra época, ou que se perderam. E uma nova geração que vem com novas mentalidades, com até uma inteligência mais aguçada do que a nossa, a gente percebe, né? Mas nem sempre para algo que a gente considera, que a gente consideraria o futuro. Eu vivi os anos 80, 90, 2000, parecia tudo muito rebelde e tal. Hoje a gente já tem, às vezes, jovens que são bem conservadores, que estão voltando aí para a igreja, né? Na nossa época a gente queria fugir, muitos, não vou falar por todos, né? A gente queria rock and roll, badalação. Hoje já tem uma safra de gente caseira, né? Então esses ciclos das vivências e o bacana dessas reflexões que isso traz. Eu não vou aqui falar de todo o livro, esse é apenas um convite para você se emocionar e nada do que eu vá conseguir falar vai chegar perto do quão fantástico é essa obra. Mas, parafraseando a Rosa Monteiro, que palestrou no Fronteiras do Pensamento 2023, essa semana liberou o vídeo dela para quem está acompanhando o evento pela internet, a gente precisa da beleza. E o que é a beleza? A beleza é a possibilidade de você encontrar na realidade uma fuga para a miséria da vida, porque a beleza nos joga para algo que é melhor, que é mais grandioso, que explora as potencialidades. Não falo só da beleza física de alguém, né? Mas você tem que estar preparado para vê-la, né? A grandiosidade de uma música, a grandiosidade de um livro, a grandiosidade
do papel que você desempenha como pai, às vezes, né? Que às vezes você vai ter que... nem todo mundo está preparado para olhar um filho num entardecer bonito como o nosso e ver quanto é preciosa a oportunidade de você ter um filho ali no teu braço. E isso é fantástico, isso é maravilhoso da arte, porque nos conecta com a emoção, com as possibilidades, nos eleva quando a gente tenta, digamos assim, surfar a realidade criada pela fantasia com os nossos pés que estão aqui no chão. Então, a Rosa Monteiro, essa semana, foi divulgada a sua palestra que fala das inutilidades necessárias, né? E ela fala que a arte é isso, é uma grande inutilidade necessária, porque sem ela a gente perde essa nossa condição que é humana, que fez com que a gente se impulsionasse oceano afora, singrando o céu para chegar em outros, no caso a Lua, né? Mas chegou em outros planetas através de sondas, imaginar outras realidades. Muito do que a gente construiu por ciência veio de sonhos, de fantasias, e que, claro, né, a gente sonha bastante, tem um componente negativo, porque às vezes o sonho é maior do que a gente consegue atingir, isso gera frustrações. Isso. E às vezes as redes sociais trazem uma beleza de vida que faz as pessoas sofrer, porque às vezes está muito distante da realidade, mas ainda continua a beleza em sentido amplo da arte e de tudo mais, continua um grande instrumento para a gente encontrar caminhos mais promissores. Então, essa é a grande obra 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques, que traz solidão, traz realismo mágico, traz críticas ao Estado que entra nas pequenas comunidades e às vezes desvirtua e gera problemas onde não existe, o simbolismo das pragas que essa comunidade vai seguir. Por exemplo, a praga da insônia aparece no livro, parece muito atual falar de uma praga da insônia, as pessoas não conseguem mais dormir porque estão aceleradas. A influência da alquimia, a uma certa altura os habitantes se influenciam e se apaixonam por essa tese de que você pode criar riqueza do nada. Quantas vezes a gente viu isso no interior, né? Sim. Às vezes através dessas malucas pirâmides que vão levando os recursos das famílias. Mas então tem muito elemento simbólico de grande identificação em quem mora no interior. Em suma, elementos únicos de uma narrativa cativante, instigante, que transcende o tempo e o lugar. E é uma obra-prima da literatura, uma das grandes preciosidades que a gente consegue construir como espécie, né? O prêmio Nobel de Literatura não é o único prêmio, né? Mas ele é um dos maiores, dado pela Academia Sueca. Não é uma coisa que é escolhida aleatoriamente, são pares, né? São outros escritores que escolhem, percorrem obras do mundo inteiro, e para você conseguir se destacar, e é muito difícil, volto a dizer, apenas 6 grandes escritores da América Latina conseguiram ser agraciados com isso, e não, mesmo que fosse só um prêmio, tem aí o grande argumento de mais de 50 milhões de cópias no mundo. Então, se você quer um livro para presentear alguém, tem lá no Instituto, vai achar em outros locais. Esse é um livro que você está presenteando alguém com uma grande parte do patrimônio humano. Para sair um pouco da realidade, né, e sonhar um pouco, sair dessa rotina do dia a dia. Uma boa dica, então, Wagner. E até refletir o que é a realidade, né? Isso. Talvez essa seja a realidade. Precisamos continuar sonhando. Música e literatura acho que é o melhor remédio. Com certeza. E fique ligado, o Instituto está com inscrições abertas ainda para os seus cursos. Temos o Inteligência Emocional, com a Bárbara Ossinsecato, e o Guia Prático de Franquias comigo esse mês. Quem tiver mais interesse, entra lá no nosso Instagram, é o @Instituto Preceptor no Instagram, pede para seguir a gente lá, bonitinho. Tem todas as informações sobre cursos, contato, quiser livro, aqui é cidade interior, quanto custa para entregar? Não, eu vou levar meus filhos lá, não sei o que, já deixo o livro. Porque para nós, a questão da difusão da literatura, dos livros, é mais do que um modelo de negócio, é uma missão de vida. E talvez, da mesma forma que a leitura de Kafka
né, que é um outro grande escritor que influenciou Gabriel Garcia Marques, gerou um vencedor do Prêmio Nobel, um grande escritor. Talvez lendo Gabriel Garcia Marques nós tenhamos outros grandes escritores que se encorajam aqui em Palmeira das Missões. Muito obrigado pela atenção, um excelente final de semana. Obrigado, Rafa, até a próxima.